A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante, e a temática é: por que o apóstolo Paulo chama o arrebatamento da igreja de mistério? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática, né? Sabemos que o apóstolo São Paulo, ele recebeu aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca da escatologia bíblica. O apóstolo Paulo pormenoriza, né, acerca do arrebatamento, acerca da ressurreição. Mas iremos começar com a temática. Por que o apóstolo Paulo chama o arrebatamento da igreja de mistério? Pois bem, trata-se aqui de um mistério revelado. O apóstolo Paulo revela um mistério, né, que na igreja de Corinto, né, no começo ali, eles de certa forma não entendiam muito acerca do arrebatamento. E o apóstolo Paulo pormenoriza, né, em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, ele vai falar ali acerca do arrebatamento, né, da última trombeta de forma específica, né? E iremos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, nos diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que o apóstolo Paulo, né, revela para a igreja de Corinto, né, este mistério, né, e agora já não é um mistério mais, porque foi revelado, né, pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. E para a igreja de Corinto, né, era algo novo, né, era uma verdade nova, né, receber um corpo glorificado sem morrer. Aí o apóstolo Paulo escreve: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados. Então veja, o que o apóstolo Paulo esclarece para a igreja de Corinto foi que para eles serem transformados, não precisaria necessariamente eles morrerem, né? E tanto os que irão aí ressuscitar por ocasião do arrebatamento, quanto aqueles que vão ser arrebatados, que estiverem vivos para o arrebatamento, todos esses serão aí transformados ao encontro do Senhor nos ares. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, né, aos crentes de Corinto, que para receber os corpos glorificados, né, não era necessariamente a pessoa teria que morrer em Cristo. Não. O apóstolo Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Ou seja, para entendermos melhor, o apóstolo Paulo estava dizendo que quando o Senhor Jesus Cristo viesse para arrebatar a sua igreja, né, nem todas as pessoas estariam mortas, ou seja, teriam pessoas cristãs vivas, né, para provar também do arrebatamento e receber um corpo glorificado. Porque era um mistério para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto entendia que para receber um corpo, né, glorioso, deveriam morrer, né, para serem ressuscitados e receber aí aquele corpo. Aí o apóstolo Paulo diz: nem todos vamos morrer. Mas aí ele certifica: mas todos seremos transformados. Ou seja, todos receberemos um corpo glorioso para encontrarmos o Senhor nos ares. E eu quero aqui esposar acerca deste manual, né, cujo autor é o pastor Ciro Sanches Zibordi, e ele comenta de forma bastante pormenorizada aqui. Ele diz assim, ó:
O mistério encontrado nessa passagem é a verdade de que alguns fiéis não experimentarão a morte, mas serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, com um corpo transformado e imortal. A ideia de receber um corpo de ressurreição sem morrer antes era uma verdade nova, jamais declarada anteriormente. Então veja, a igreja de Corinto dizia, olha, para receber o corpo glorificado tem que morrer. Aí o apóstolo Paulo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, tanto aqueles que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento terão os seus corpos glorificados, quanto os que estiverem vivos, E se nós fazermos aí um paralelo, se unificarmos, 1 Coríntios capítulo de número 15, 51 e 52, com 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17, teremos uma clareza mais bem pormenorizada. Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, isto é, Jesus Cristo, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por ocasião do arrebatamento, os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. Aí o versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, veja, tanto aqueles que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento, quanto aqueles que estiverem vivos, para também serem arrebatados, todos terão aí os seus corpos glorificados, E para a igreja de Corinto não era desta maneira, Os que receberiam o corpo glorificado era justamente os que morreram, mas o apóstolo Paulo diz, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos, isto é, tanto aqueles que morreram em Cristo, como aqueles que servem a Cristo estarão vivos, por ocasião do arrebatamento, todos seremos aí transformados, E o apóstolo Paulo, pormenorizando aos cristãos de Tessalônica, ele disse, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, os dois grupos encontrarão o Senhor nos ares. Então veja, e sabemos que essa ressurreição aqui, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, é uma ressurreição seletiva, Porque muitos pensam que todos os mortos vão ressuscitar, Quando eu digo todos os mortos, é aqueles que morrem sem Cristo, Sem servir a Cristo, Aqueles que morreram servindo a Cristo. Então veja bem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, essa ressurreição, como eu falei, é uma ressurreição seletiva, ela não abrange todos os mortos, não. No arrebatamento só ressuscitarão os que morreram em Cristo, E para a ressurreição, a palavra ressurreição no grego é ektonekron. E temos a ideia de uma ressurreição seletiva, Os que morrem em Cristo ressuscitam por ocasião do arrebatamento. E quando nós falamos de ressurreição, só existem duas modalidades de ressurreição, A ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação, A ressurreição no arrebatamento, a ressurreição dos mártires do período tribulacional, todas essas ressurreições faz parte da primeira modalidade de ressurreição, que é a modalidade da ressurreição para a vida. Aqueles que ressuscitarão para estar com o Senhor para sempre. Então veja,
tanto os arrebatados quanto os que vão ressuscitar estarão com o Senhor para sempre. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja, né? Quando os mortos em Cristo ressuscitam, né? E quando os que estiverem vivos, né, para serem aí transformados, irão ao encontro do Senhor nos ares. A partir dali, estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que na questão, né, da ressurreição não é todos os mortos, né? Existe a ressurreição para condenação, que eles ressuscitarão para estarem diante do grande trono branco. Então nada tem a ver com a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, né? E isso está em João capítulo 5, né? Vai falar sobre isso, né? João capítulo 5, versículo 29 diz assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então veja, os que morrem em Cristo e ressuscitam por ocasião do arrebatamento, né, é aqueles que fizeram bem e sairão para a ressurreição da vida, para estarem com Cristo. Mas sobre essa questão, né, sobre essa pormenorização, porque o apóstolo Paulo chama o arrebatamento de mistério, já que é um mistério revelado, o próprio apóstolo Paulo revela, né? Eis aqui vos digo mistério, ou seja, ele não, os coríntios não tinham essa ideia, né, que para receber os corpos, eles tinham a ideia que para receber os corpos glorificados deveriam morrer, né? Então veja que o apóstolo Paulo diz, ó, nem todos dormiremos. Pessoas, né, estarão vivos, né, no aparecimento de Cristo, no arrebatamento, né? Pessoas estarão vivas, né? Então veja, diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos os cristãos morrerão, né? Por ocasião do arrebatamento, muitas pessoas estarão vivas, né? Muitos cristãos estarão vivos, né? Mas aí dá certeza. Mas todos seremos transformados. Ou seja, todos os que ressuscitam por ocasião do arrebatamento, quanto aqueles que estiverem vivos para o arrebatamento, terão aí os seus corpos glorificados. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo diz, eis que eu vos digo um mistério, né? Era um mistério para a igreja de Corinto, né? Receber um corpo glorificado, estando vivo, né? Eu vou ler mais uma vez, né? Veja, um mistério aqui, porque muitas pessoas acabam refutando, mas temos base naquilo que estamos falando, né? Um mistério encontrado nessa passagem é a verdade de que alguns fiéis não experimentarão a morte, mas serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Em um corpo transformado e imortal. A ideia de receber um corpo de ressurreição sem morrer antes era uma verdade nova, jamais declarada anteriormente. Então, os coríntios não tinham esse entendimento. O apóstolo Paulo chega e pormenoriza para a igreja, amém? Então este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja aí propagada, amém? Que Deus abençoe a todos.